a estrutura da alma judaica. Estamos agora no GPS para a alma, no capítulo 42, que seria no Tânia, no Igeret HaTshuvah, nas cartas de Tshuvah, do retorno, do arrependimento, no capítulo 4 e 5. Na última aula, no capítulo anterior, nós explicamos o significado simples da Tshuvah, do retorno, do arrependimento. E nós explicamos que Tshuvah significa a decisão simples de mudar. Eu não serei a mesma pessoa. Eu vou largar tudo aquilo que eu fazia de errado até então. Eu vou abandonar as minhas falhas, abandonar os meus pecados, as minhas transgressões. Esse simples pensamento, essa decisão absoluta que eu não vou mais seguir naquela mesma estrada errada, isso que significa Tshuvah. Apesar que é um único movimento de U-turn, de você virar o foco, virar a sua direção, e isso pode ser por um instante, num momento, como contamos a história na semana passada do Rabbi Elazar ben Dordaya, que ele abaixou a cabeça e se arrependeu de tudo que ele fez errado a vida toda a sua vida promíscua, e dessa forma ele foi aceito no mundo vindouro, e a sua tshuvah, o seu retorno, foi totalmente aceito. Temos aqui um aluno que está assistindo a aula de Punta Cana. Bem-vindo, Alan, Thaís. Vocês estão num lugar maravilhoso, e aí podem aproveitar também para assistir um pouquinho de aula de Torá. Mas, apesar da importância desse primeiro passo da tshuvah, de simplesmente retornar ao bom caminho, mas por outro lado a pessoa ela pode esquecer dessa sua decisão no próximo momento, no próximo dia, e voltar e continuar aquilo que ele sempre fez durante a vida toda. Então, para que essa decisão seja verdadeira e seja concreta e consistente, a pessoa precisa passar por um processo de alma profundamente antes dele chegar nessa decisão de fazer a tshuvah. Então, para entendermos isso, a pessoa ela precisa primeiramente entender o que é uma averá. Averá, het, é um pecado, é uma transgressão, é você fazer algo que é proibido para você fazer. Você transgredir algum dos preceitos da Torá, ou algum dos preceitos que você precisa seguir. Se você não é judeu, seguir os 7 preceitos dos filhos de Noach, de Benei Noach. Então precisamos entender o que é uma averá, um pecado, e por outro lado, o que é uma mitzvah, um preceito, seguir os preceitos e a vontade e as ordens de Deus. Então, quando você para e medita e entende o verdadeiro significado dos dois lados da balança, dos dois caminhos que eu posso seguir ou não seguir, na hora que a pessoa ela decidir e desejar de verdade, do fundo, do âmago da sua alma, do seu coração, de largar as suas transgressões, largar o mau caminho e começar a seguir o caminho correto, o caminho de Hashem, o caminho da Torá, o caminho das mitzvot. Então, se é uma decisão superficial, sim, eu vou melhorar, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou te ajudar, eu vou fazer a coisa certa, mas é da boca para fora, então não valeu nada. Então, mesmo que ele fale, eu vou fazer tshuvah, e ele começa a ficar mais religioso, ele começa a frequentar mais, mas é muito superficial, e por isso que ele acaba não tendo consistência. Como conhecemos muitas pessoas que falaram ou que demonstraram que estavam fazendo uma tshuvah, que estavam se reaproximando de Hashem, da Torá, do judaísmo,
E passa alguns dias, semanas ou às vezes anos, e de repente ele começa a cair ladeira abaixo novamente. Ele acaba largando novamente aquilo que ele batalhou para se aproximar, ele acaba se afastando novamente. Por quê? Porque a decisão dele não foi verdadeira. Não foi até o final. Então, para entendermos o verdadeiro significado do valor da aproximação e das mitzvot, e do peso da transgressão de um pecado, precisamos primeiramente entender o que é um Neshama Yehudit, uma alma judaica. Qual é o valor, qual é a estrutura e qual é a importância da nossa alma. Quando que a Torá descreve sobre a criação do mundo, no Gênesis, Deus criou o mundo. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No Gênesis, no início, Deus criou o céu e a terra. Da forma que a Torá descreve no Gênesis, no Bereshit, a Torá acaba humanizando a Deus. A Torá acaba descrevendo Deus como se fosse um ser humano. A linguagem que a Torá usa quando se refere a Deus, parece ser linguagens humanas. Por exemplo, Deus falou, Deus se arrependeu, Deus viu, Deus fez, Deus pensou. Mas é óbvio que Deus não é um ser humano. Ele não tem um corpo humano. E não temos a capacidade de humanizar a Deus, de falar que Deus é um humano. Só que o quê? Dibra a Torá belashon bnei Adam. A Torá usa uma linguagem humana para que possamos imaginar ou pensar que eu estou entendendo alguma coisa sobre Deus, sobre a criação do mundo. Então, quando que Deus está criando o mundo durante os 6 dias da criação, a Torá descreve a palavra Vayomer. Vayomer, Deus falou. Deus falou que apareça a luz e apareceu a luz. Vayomer Elokim Yehior. Deus falou que apareça o firmamento entre as águas de cima e de baixo. Deus falou que apareçam os continentes e a terra. E Deus falou que apareçam os planetas, o sol, a lua, as estrelas. Deus falou que apareçam os pássaros e os peixes, e Deus falou que apareçam os animais. Então, ele usou, na verdade, uma linguagem de fala. Deus, ele falou, e o mundo apareceu. Quando que na sexta-feira ele foi criar o homem, Adão, a Torá já usa uma linguagem diferente. A Torá descreve uma linguagem totalmente diferente. Vaipach be'apav nishmat chaim. Que Deus soprou nas suas narinas uma alma de vida, uma alma viva. Quando que a Torá quer descrever a criação da alma, que a alma, como já explicamos no início do Tânia, bastante, você pode assistir as gravações dos primeiros capítulos, das primeiras aulas do GPS para a alma. A alma judaica é um Helek Elokah Mimal Mamash, é um pedaço, literalmente um pedaço de Deus. Por isso que a Torá descreve a linguagem que Deus soprou essa alma dentro dele. Novamente, Deus não fala e Deus não sopra. Só que essas duas palavras nos ajudam a imaginarmos a diferença entre a criação do universo e a criação da alma. A ligação entre Deus e o mundo é como a ligação da pessoa com a sua fala. A ligação de Deus e as almas judaicas é como a ligação da pessoa e o seu sopro. Qual a diferença? Quando a pessoa ela fala, você pode falar,
E é algo muito superficial. E você não se cansa falando. Eu me canso. Mas você pode falar e tudo bem. Quando você sopra, quando você enche um balão, você enche uma boia para ir na piscina, quantas boias você consegue encher? Eu fico zonzo, eu fico tonto. Por quê? Porque na hora que você sopra, antes disso você tem que inspirar algo lá do fundo para você aspirar com força. A pessoa que ela sopra com força. Quando a pessoa ela toca o shofar em Rosh Hashanah, ou no mês de Elul, mês que vem, cansa. Por quê? Porque é um sopro, não é uma fala. É um sopro que vem do fundo. Por isso que você acaba se cansando. Quando você fala que é algo só superficial e externo, você não tem muito esforço. E por isso que você acaba não se cansando. Você pode falar por horas e horas e horas. Essa que é a grande diferença entre toda a criação do universo e a criação dessa alma judaica que foi criada no sexto dia do Gênesis. Todo o mundo foi criado com uma força externa e superficial do Criador. Já explicamos lá para trás, nas aulas, umas 6, 7 aulas atrás, no Shara Ichud Vemuná, quando falamos sobre a criação do mundo, nós falamos que cada detalhe do mundo é um pedaço de Deus. Tudo foi criado por Deus. E tem a supervisão divina por tudo, todos os mínimos detalhes do universo. Mas, quando a gente fala que é um pedaço de Deus, é a parte externa, superficial de Deus. Quando falamos sobre a essência de Deus, o íntimo de Deus, a parte mais profunda de Deus, isso se encontra dentro dessa alma que foi criada, dessa alma judaica que foi criada naquele momento. A essência de Deus também se encontra dentro da Torá, mas não é esse o ponto da aula de hoje. Então aqui nós vemos que a criação e as criaturas do universo têm uma ligação superficial e externa com Deus. Já a alma judaica tem uma ligação profunda e íntima com a essência de Deus. Como já explicamos também, alguns capítulos atrás, explicamos sobre os dois nomes de Deus. O nome Havaye, o Yud-Kei Vav-Kei, que seria o tetagrama, e o outro nome que é Eloquim. E falamos que Havaye representa que Deus ele é infinito, representa a bondade de Deus, a grande luz de Deus. E Eloquim representa Gevurah, representa a condensação, a ocultação divina. Então o nome Havaye, o nome Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama, representa a essência de Deus, o íntimo de Deus. E o nome Eloquim representa uma parte mais externa, superficial de Deus. Por isso que na criação do mundo, no Gênesis, nos 6 dias da criação, aparece sempre o nome Eloquim. Acho que são 30 e poucas vezes que aparece o nome Eloquim durante a criação. Por quê? Porque a criação toda foi feita a partir de um nome externo, superficial de Deus, que é o nome Eloquim. Quando foi criar a alma no 6º dia, está descrito Havaye, o nome de Deus, o nome da essência máxima de Deus. A alma foi criada a partir do tetagrama do Yud-Kei Vav-Kei. E aqui vem algo muito profundo, que espero que vocês possam entender após tantas e tantas aulas e tantos capítulos do Tânia. O que é uma alma? Quando falamos alma, representa a alma judaica. Neshama. A Neshama não é uma criatura de Deus, não é uma criação de Deus.
ela não foi criada a partir do Criador. Todas as criaturas dos 6 dias e para todos sempre, porque nada se cria, tudo se transforma. Tudo é uma criatura de Deus, uma briá. Briat Olam, faz parte da criação do universo, então tudo foi criado, algo a partir do nada. Sendo que a alma judaica veio do sopro de Deus, veio da essência de Deus, do nome Havaye, do Yud-Kei Vav-Kei, do tetagrama, que é o nome que representa a essência de Deus. Então e essa alma é um Helek Eloká, é um pedaço, literalmente um pedaço de Deus, da essência de Deus. Então a alma não é uma criatura. A alma não é uma criação de Deus. A alma é Deus. A alma é um pedaço de Deus. Só que é uma forma que Deus ele desceu dentro desse mundo físico e material. Deus entrou dentro do corpo do judeu por intermédio desta alma. Então, o que é nossa alma? A nossa alma é Deus. Então, aqui, na verdade, nós temos a alma seria essa nossa conexão com a essência de Deus. Seria essa intermediação com a essência máxima de Hashem. Então, essa alma judaica, ela vem do Yud-Kei Vav-Kei, do tetagrama. Que o tetagrama são as 10 sefirot, as 10 forças da nossa alma. Já falamos bastante sobre as 10 forças da nossa alma. As 10 sefirot, começando do Chokhmah, então, sendo que a alma foi criada pelo Havaye, pelo Yud-Kei Vav-Kei, pelo tetagrama, então ela tem as mesmas características, ou a mesma estrutura que o tetagrama, o Yud-Kei Vav-Kei, é formado. Ou seja, os vários níveis da alma estão conectados com os níveis e as 4 letrinhas que compõem o nome Yud-Kei Vav-Kei. A letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. E vamos tentar explicar isso aqui de uma forma compreensível. A primeira letra, que é a letra Yud, ok? A letra Yud, que é um pontinho. Isso representa o nível de Chokhmah. Chokhmah, sabedoria, que é aquele insight, a primeira ideia que aparece na nossa mente, na nossa cabeça, quando você tem uma ideia de criar uma startup, uma ideia de fazer alguma coisa. Depois, nós temos a letra Rei, que representa Binah, entendimento, quando você começa a entender algo. Então vamos desenvolver, explicar um pouquinho a ideia das 2 primeiras letras, da letra Yud e da letra Rei. A letra Yud representa Chokhmah, sabedoria, porque a sabedoria, Chokhmah, é o início do procedimento intelectual. É aquele primeiro relâmpago, aquela lampadinha que aparece no gibi, é aquele primeiro insight que vem na nossa mente. É algo muito abstrato que eu preciso desenvolver essa ideia. Tem pessoas que têm esse dom de criar um nome, de criar ideias, mas eles não conseguem desenvolver. Uma outra empresa que vai acabar desenvolvendo esse insight que ele teve. Então, é algo intuitivo, algo que veio do além, que veio do abstrato, que caiu na telha, que bateu na cabeça. Isso representa a letra Yud, que representa Chokhmah. Depois nós temos a letra Rei,
A letra Rei já representa o Biná, o entendimento. Já é a segunda etapa, quando você começa a desenvolver, a destrinchar aquela ideia abstrata com exemplos, com metáforas, com interpretações. Você vai se aprofundar para entender aquele estralo, aquela ideia inicial que veio na minha mente. Então a letra Yud, voltando para a letra Yud, é uma letra que não tem muitos detalhes. É uma letra, é a menor letra do Aleph Beit, que é simplesmente um risquinho, né? Um pontinho. Que isso representa algo que é muito abstrato. Então por isso que isso representa Chokhmah, que é algo muito abstrato ainda. Já a letra Rei ela já tem um traço para o lado e um traço puxado para baixo e mais uma pontinha, mais uma perninha. Então isso é a expansão da letra Yud se transformando a letra Rei. Ele tem largura e comprimento. Da mesma forma que o Biná, que o entendimento, ele pega algo abstrato e ele traz e desenvolve ele com exemplos que eu possa trazer para baixo aquele intelecto, aquela ideia tão abstrata. E aqui tem mais um detalhe interessante sobre a letra Yud. Se você for ver em cima da letra Yud, principalmente da forma que a letra Yud é desenhada na Torá, tem um pontinho em cima, tem uma coroinha em cima da letra Yud, que é chamado Kotz Shel Yud, o espinho de cima do Yud, ou a coroa do Yud. Esse pontinho em cima é algo que está além da Chokhmah, da sabedoria, que isso representa a vontade da pessoa, Ratzon, o desejo, a vontade da pessoa, porque quando você tem um desejo, você tem uma vontade, você fala, por que você quer isso? Porque sim. Mas por que você deseja? Porque sim. É algo que vem lá tão profundamente. Por que você gosta de salgado e não de doce? Por que você gosta dessa pessoa e não gosta daquela? Porque sim. Que é algo que está além da racionalidade humana. Então, já entendemos agora a letra Yud e a letra Rei. Então, depois que o Chokhmah e o Biná, a sabedoria e o entendimento já foram desenvolvidos, vai surgir, aliás, Chokhmah representa o pai, que na criação de uma criança ele também só dá uma gotinha, e a mãe representa Biná, o entendimento, que a mulher tem um entendimento superior ao homem, ao marido, ela consegue desenvolver mais as ideias, e por essa razão, o que ela faz 9 meses? Ela desenvolve aquela gota que o marido projetou. Então agora eles vão ter um filho, ou filhos. Quantos filhos eles vão ter? 6 filhos, que seriam as 6 emoções, atributos emocionais que nós temos na nossa alma. Começando de Chesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor e Esod, fundamento, base. Então aqui nós temos esses 6 filhos, que eles são os frutos do intelecto, baseado no seu entendimento da vida ou do mundo. Baseado nisso, você vai acabar tendo sentimentos e emoções. Quanto mais você entende que aquela pessoa é boa, mais você vai amá-la. Quanto mais você entende que aquela pessoa é ruim, você vai se afastar dela. Quanto mais você entende que a Hashem, a Torá e as mitzvot são boas para mim, e Deus é maravilhoso, mais você vai sentir um sentimento de amor e de aproximação por Ele. E vice-versa. Quanto mais você entender que as transgressões, os pecados, as averot são ruins para mim, você vai acabar se afastando, se desconectando delas. E isso representa a letra
Vav, porque a letra Vav vale 6. Nós sabemos que cada letra do Aleph Beit tem um valor numérico. Aleph 1, Beit 2, Gimel 3, Dalet 4, Rei 5, Vav vale 6. Que isso é exatamente o número 6 emoções do coração. E assim também a grafia, tem toda uma explicação da grafia, do desenho de cada letra que representa a essência dela. A grafia dela é um risco de cima para baixo. Que isso representa a ideia de transmitir o intelecto de cima para baixo, do intelecto para entrar no coração, para entrar nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E mais ainda, no momento que eu tenho emoções, que eu tenho sentimentos, é o momento que eu consigo enxergar ao próximo. Eu vou amar alguém, eu vou odiar alguém, eu vou ser severo com alguém, vou ser bondoso com alguém, ou generoso, ou vitorioso sobre alguém. Chokhmah, Binah, sabedoria e entendimento, é para mim. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Então, nessa etapa da letra Vav, ou das emoções, das 6 emoções, já representa o fato que eu estou saindo de mim e me conectando com o mundo de fora. Essas emoções, elas vão se investir no que é chamado, desde o começo do Tânia, de 3 vestimentas da alma. Vestimentas é algo que você se veste e você se desveste. Que você coloca hoje uma camiseta, amanhã uma calça, uma outra camiseta, cada dia você coloca uma outra roupa, dependendo do ambiente que você está. Para uma festa uma roupa, na praia outra roupa, no futebol outra roupa. A nossa alma também tem 3 vestimentas, 3 maneiras dela se expressar para fora. Meu pensamento é uma forma de eu me expressar. A minha fala, mais ainda. E as minhas ações, muito mais, que eu estou me conectando com o mundo da ação. Então aqui eu tenho 3 maneiras de expressar as minhas emoções. Pensamento, fala e ação. E isso representa a última letra Rei. A última letra Rei do Yud Kei Vav Kei, ela tem 3 pauzinhos. De cima, um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, esses 3 pauzinhos, o pauzinho de cima, o mais elevado, representa o pensamento. O pauzinho do lado direito representa a minha fala, que está trazendo o pensamento para baixo. E depois tem uma perna separada do teto da letra Rei, que representa as minhas ações, que elas estão totalmente desapegadas a mim. Elas estão para fora, que na hora que eu fiz algo no mundo da ação, ela está totalmente desapegada. Você não pode saber, nem saber quem fez essa obra de arte, quem fez essa doação, quem fez isso, porque está solto daquela pessoa. Então aqui desenvolvemos essa ideia que a nossa alma vem do Yud Kei Vav Kei, do nome Havaya, do tetagrama, e que tem essas características. Yud, a sabedoria, a letra Rei, o entendimento, a letra Vav, as 6 emoções, e a letra Rei final, pensamento, fala e ação, as 3 vestimentas da alma. Agora, além disso, que a alma, ela vem do tetagrama, do nome Havaya. Ela, na verdade, ela tem a imagem do nome Havaya. Ela tem a imagem das 10 sefirot. Ela representa e está conectada com as 10 sefirot, com as 10 forças, né? Com as 10 forças do mundo mais elevado, do mundo de Atzilut. Mas isso não é da onde que a minha alma ela veio. E quando ela chegou aqui embaixo, ela não tem nada a ver com a sua fonte. Nós falamos na reza matinal, Elokai neshama shenatata bi tehorahi. Deus, a alma que você me deu
ela é pura. E ela continua sendo pura aqui embaixo. Ela continua intacta. Ela continua com essa santidade máxima, mesmo neste mundo material, de um corpo material, num mundo tão perverso, tão escuro, ela continua, ela segue recebendo a sua energia, a sua fonte de vida e de santidade do nome Havai do Tetagrama. Porque poderíamos pensar que a nossa alma realmente está conectada com um nível tão elevado, mas quando ela estava lá em cima, lá na fonte, lá nos mundos mais elevados, no paraíso, mas quando ela desceu aqui embaixo, ela só está chupando por um canudinho muito pequeno, por um cabo de conexão muito pequeno, muito resumido. Mas ela não vive como que ela estava lá em cima. Veio o Alter Rebbe aqui no Tânia e fala que não. A alma judaica, mesmo quando ela está dentro do corpo, ela continua recebendo a energia diretamente do Criador. Ela continua sendo um pedaço de Deus. Ela continua sendo infinita. Aqui embaixo é exatamente como que ela era lá em cima. Então nada pode obstruir a conexão de um judeu, da alma judaica, com a essência máxima de Deus. Nada, com todo antissemitismo, com todas as guerras e ameaças, nada vai conseguir aniquilar o povo de Israel, Deus nos livre, a terra de Israel, e nem um único judeu, porque a alma, ela é eterna. A conexão dela com o Criador é eterna. Na verdade, não é nada, quase nada. Existe uma única coisa que pode romper a nossa ligação com a nossa fonte. E isso são os pecados, as transgressões. Porque Deus está em todos os lugares. Mas Deus, ele decidiu que ele só vai se revelar e pairar a sua essência, a sua santidade nos locais ou em pessoas que fazem a sua vontade, o seu desejo. Mas um local e uma pessoa que descumpre a sua vontade, ele simplesmente se desconecta e ele se afasta. Então, no momento que eu faço uma mitzvah, eu estou me conectando. E na hora que eu faço uma transgressão, eu estou me desconectando, me desprendendo da essência máxima de Deus. Eu gostaria de concluir hoje uma história muito bonita do Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo de 300 anos atrás. Uma história que aconteceu no final da vida do Baal Shem Tov. Ele reuniu todos os seus alunos e ele, por profecia, ele ditou para cada um qual que era o seu futuro, o que ele deveria fazer para seguir a sua vida, né? Qual era a sua missão na sua vida? Para cada um ele falou uma coisa. Ele vira para o seu secretário particular, Yaakov, ou Jacó. Ele fala a Jacó: a tua missão na sua vida é de viajar de cidade em cidade e contar histórias de milagres que você testemunhou na sua vida toda, que você estava ao meu lado, porque temos inúmeras, incontáveis histórias de milagres do Baal Shem Tov. E esse vai ser o seu ganha-pão. Todo lugar que você vai contar histórias, as pessoas vão te pagar e assim você vai ganhar o seu dinheirinho. Ele não entendeu muito, não gostou muito, mas tudo bem. Foi isso que ele fez. Ele começou a viajar de cidade em cidade, sempre contando as suas histórias. Então ele foi contando de lugar em lugar, viajando todas as cidades, países, contando as histórias do Baal Shem Tov. Até que um dia, após muitos anos, ele escuta dizer que tinha um ricão judeu que morava na Itália, que ele adorava histórias do Baal Shem Tov. E toda pessoa que contava uma história do Baal Shem Tov, ele dava uma moeda de ouro. Então, o Yaakov viajou até que ele chegou na Itália e chegou nessa cidade
e chegou na casa desse ricão, que ele já estava lá há uns 10 anos, e ele acabou criando uma sinagoga, uma casa de estudos, um Beit HaMidrash, que tinha lá vários estudantes estudando Torá o tempo todo, todos pagos, muito bem pagos por esse ricão. Então, o Yaakov, ele chega lá, se apresenta, eu era o secretário particular do Baal Shem Tov, eu tenho muitas histórias para te contar, eu gostaria de compartilhar várias histórias. E o homem ficou muito feliz, reuniu toda a cidade para que viessem comer na casa dele na sexta-feira à noite, no Shabat. Coloca o Yaakov na cabeceira da mesa e fala: agora vamos escutar algumas histórias incríveis do Baal Shem Tov, pelo secretário particular do Baal Shem Tov. O Yaakov, ele se levanta, ele vai começar a contar a primeira história e deu um branco. Ele não sabia o que falar. Deu uma amnésia dele, esqueceu tudo, começou a gaguejar, começou a transpirar de vergonha, e ele se sentou, bebeu uma água, e o anfitrião falou: tá tudo bem com você? Falou: sim, mas não sei o que aconteceu, esqueci todas as histórias. Todo mundo ficou assim assustado, falou: será que ele é um impostor? E o anfitrião estava tranquilo, falou: provavelmente ele está cansado da viagem, amanhã, na hora do almoço, todo mundo está convidado de novo para vir escutar as histórias. E novamente todo mundo veio, ele estava na cabeceira, se levantou, foi contar as histórias e deu um branco de novo. Convidou todo mundo de novo para que viessem na terceira refeição do Shabat, de tarde, e novamente ele se levanta e deu um branco. Quando acaba o Shabat, ele chega até o anfitrião, ele fala: mil desculpas, eu não sou um impostor, não sei o que aconteceu, acho que é uma punição dos céus, que eu estou cobrando dinheiro para contar as histórias do Baal Shem Tov. E o anfitrião falou: não se preocupa, está tudo certo, fica aqui um pouquinho mais conosco. No dia seguinte, ele pegou a carroça, estava indo embora, o Yaakov estava indo embora porque tão envergonhado que não lembrava mais nenhuma história. E quando ele estava já no limite da cidade, ele falou: me lembrei de uma história maravilhosa. Ele corre de volta até a mansão lá do ricão. Ele fala: agora, escuta, senta que eu vou contar a história para você. Falou: por favor. Olha, eu não sei o que significa essa história, mas essa é a única história que me veio na minha cabeça. E ele começa a contar o seguinte: muitos anos atrás, era um Motzei Shabbat, um sábado à noite, o Baal Shem Tov vira para mim para que ordenasse o cocheiro para preparar os cavalos, e que tínhamos que fazer uma viagem secreta, especial. E a gente começou a galopar, a viajar a noite toda. E na manhã seguinte chegamos numa cidade, vimos que tinha muitas casas com mezuzá na porta, com casas, uma comunidade judaica grande, só que não tinha ninguém na rua, nenhum judeu na rua. Todas as portas trancadas, lacradas, com barras nas janelas, nas portas, protegendo, e nenhum judeu na rua. O Baal Shem Tov se aproxima de uma casa, ele bate na porta, e abrem lá um pedacinho da janela, vem que é o Baal Shem Tov entra, e eles falam: entra logo, vamos trancar as portas. Falou: o que aconteceu? Falou: olha, o bispo aqui da cidade, ele é um grande antissemita, ele está fazendo discursos antissemitas, quer dizer, antissemitismo não começou hoje, sempre existiu, e ele está arriscando a nossa vida, falando que todos poderiam bater, matar, roubar, fazer de tudo contra os judeus. E estamos aqui lacrados em casa, desesperados, porque o cara está prestes a fazer um discurso lá na praça pública, um discurso muito forte contra os judeus. Isso está contando então o Yaakov, contando a história para o anfitrião. Então o Baal Shem Tov vira para mim e me ordena que eu fosse até a praça pública, quando ela estava repleta de pessoas, e quando que o bispo estivesse lá em cima no púlpito, e que eu me aproximasse do bispo e falasse para ele que o Baal Shem Tov está te chamando. Eu morri de medo, e as pessoas da casa, morrendo de medo, falou: não faz isso, é perigoso para ele, para todos nós.
E o Baal Shem Tov falou, vai, nada vai acontecer com você. E o Yaakov, eu fui até lá, e estava todo mundo assim me olhando, assim, um judeu ortodoxo, um rabino se aproximando até o bispo. E eu chego até o bispo e eu falo, olha, tem um homem santo lá na casa, o Baal Shem Tov, ele está te chamando. E pela minha surpresa, o bispo, que na verdade era um judeu apóstata, ele vira para mim e fala para ele que quando acabar o meu discurso, eu vou ir falar com ele. Eu corro até o Baal Shem Tov, relato para o Baal Shem Tov isso, e o Baal Shem Tov falou, não, volta novamente até o bispo e fala para ele que agora ele tem que vir ao meu encontro. Eu voltei até o bispo, subi no palco, falei para ele, o Baal Shem Tov está te chamando para que você venha agora ao seu encontro. E ele falou, ok. Ele pede desculpas, ele avisa para o público, eu já volto daqui a pouquinho, e ele vem comigo até a casa, vem e entra na sala e começa a conversar com o Baal Shem Tov. E ficaram fechados no quarto por 2 horas. Quando ele saiu, o Baal Shem Tov saiu junto com ele, e o Baal Shem Tov orientou ao bispo que fugisse pela porta de trás e fugisse daquela cidade imediatamente. E o Yaakov, ele conclui a história, falou, é isso que eu me lembro, essa história que eu sei. O que significa isso, eu não sei, mas essa é uma história do Baal Shem Tov que eu me lembrei agora. E quando ele olha para a cara do ricão, do seu anfitrião, ele viu que ele estava feliz, gargalhando, sorrindo. Ele falou, o que você está feliz? Falou, deixa que eu te conto agora a continuação e o final dessa história. Este bispo, que era um grande antissemita e que causou muito tumulto e ódio contra os judeus, ele era realmente um judeu. Um judeu que se afastou muito das suas tradições e da sua religião. Ele negou o judaísmo e se transformou num bispo. Alguns dias antes do Baal Shem Tov chegar na cidade, esse bispo começou a refletir em fazer tshuvá e voltar às suas tradições e se arrepender dos seus pecados e com certeza das suas falas antissemitas e para voltar para a sua religião judaica. Mas sendo que ele estava tão mergulhado, ele tinha um posto tão importante naquela cidade, ele estava tão mergulhado nas impurezas e na idolatria, que ele não conseguia fazer isso por conta própria. O Baal Shem Tov, ele veio, chamou ele 2 vezes e advertiu ele que ele poderia e deveria fazer a tshuvá e abandonar todo esse mau caminho, e foi isso que ele fez. Saiba, Yaakov, concluiu o ricão, que eu sou aquele bispo. E quando eu te vi alguns dias atrás, imediatamente eu te reconheci que você era o Yaakov, o secretário particular do Baal Shem Tov. Naquelas 2 horas que eu estava fechado no quarto com o Baal Shem Tov falou para mim e me orientou uma ordem de fazer tshuvá, como que eu vou realmente voltar às minhas tradições e pedir perdão por tudo que eu fiz de errado. E sendo que eu era uma pessoa tão rica, então eu acabei fugindo para cá, para a Itália, e aqui eu acabei fazendo uma tshuvá total e absoluta, voltei para Deus e para a religião judaica. E o Baal Shem Tov me revelou naquelas horas que um dia a minha tshuvá, ao meu retorno, vai ser aceito. Quando? Quando alguém vier me contar esta história, eu vou deduzir, eu vou saber que a minha tshuvá, ao meu retorno, foi aceito pelos céus. Então, quando você chegou aqui na véspera do Shabat, e você queria me contar, e você gaguejou, e depois de novo no Shabat de manhã, e depois de novo de tarde, e depois de novo no final do Shabat, eu saí e chorei no fundo da minha alma, que ainda a minha tshuvá, o meu retorno, meu arrependimento não tinha sido aceito. E agora que finalmente você veio e me contou toda essa história, então eu entendo que a minha tshuvá foi aceita
eu vou te pagar não somente uma moeda, eu vou te dar muito dinheiro para que você possa viver com abundância e você não precise mais perambular contando histórias para ganhar seu dinheirinho. E dessa forma ele completou a sua tchuvá e viveram felizes para sempre. Uma boa noite para todos.